E aí pessoal, tudo certo? Vamos falar um pouquinho então sobre simulação de Monte Carlo. Ela trabalha com a geração de números aleatórios para realizar cálculos estatísticos. Como é que isso funciona, né? Por exemplo, nós temos aqui o lançamento de uma moeda. E nós temos dois resultados possíveis para esse lançamento da moeda, ou cara ou coroa. A princípio, nós temos aí 50% de chance para cada uma das opções. O que a gente vai fazer? A gente vai gerar 10 números aleatórios, nesse caso aqui foram dados para vocês já, mas pode ser gerado, onde cada número representa um sorteio aleatório, ou seja, um sorteio sem nenhum critério. Com base nesses 10 números sorteados, cada número vai representar o resultado final do sorteio. O resultado final da moeda. Então a gente monta uma tabela definindo aí quais são as possibilidades do nosso problema, nesse caso cara ou coroa, 50% para cada um deles. Define os limites inferiores, limite acumulado e a escala. Então como é que funciona isso? Bom, nós partimos da possibilidade do percentual probabilístico que a gente tinha aqui. Criamos o limite inferior. Por regra, o limite começa sempre com zero. Então, temos zero aqui. Vamos considerar o percentual, 50%. 0 mais 50% continua sendo 50%. Nesse caso, 0,50. E aí eu vou montar uma escala. O que é a escala? Basicamente, o limite inferior até o acumulado inteiro. Vamos seguir. Próxima linha com o limite inferior. Bom, ele iniciou com 0. E agora, como é que funciona? A regra é o seguinte. Ele vai receber o valor do acumulado inteiro mais 1. Então, o nosso acumulado inteiro da linha superior era 0,50. Na linha 5, ele passa a valer 0,51. Então, vai ser o meu limite inferior. Vou considerar o percentual e vou somar com o acumulado inteiro da linha superior. Então aqui eu tenho 50%. Com mais 50% que existia da primeira linha, da outra opção, nós temos um total de 100%, nesse caso representado por 1. E vou também criar uma escala para essa linha. A escala vai conter o limite inferior, 0,51, até o acumulado inteiro, 0,1. Pessoal, quando que encerra isso, né? Quando nós chegamos no 100%, tá? Poderia ter mais opções aqui, cada um com o seu percentual relativo aqui, mas eu termino de montar essa tabelinha quando nós chegamos ao limite acumulado de 100%, tá? Bom, agora a gente já tem a nossa tabela montada aí de probabilidade. O que acontece? Nós vamos pegar os lançamentos, que são 10, vamos pegar os números aleatórios que a gente tinha lá atrás. A gente só mudou a ordem. Lá eles estavam na horizontal, aqui estão na vertical. E vamos apurar o resultado. Como é que faz para apurar o resultado agora? Bom, com base naquela tabela, a gente vai pegar o primeiro lançamento e verificar esse número aleatório, em que faixa ele se encontra. Ó. Se a gente verificar aqui na parte de trás, está vendo que o 0,16 se encontra na linha número 4, ou seja, entre 0 e 0,50. Então o resultado dele vai ser cara. Ó. O segundo lançamento deu o número 0,57 e, com base na tabela, 0,57 está na segunda linha da tabela, entre 0,51 e 1. Nesse caso, o resultado vai ser coroa. Aqui nós temos toda a fórmula em Excel para vocês, tá? Tem um PROC-V aí. Para quem já conhece Excel é fácil, para quem não tem talvez um conhecimento um pouco mais a fundo, vai ter um pouquinho de dificuldade aí, mas também não são fórmulas tão complexas assim, tá, gente? Então aí, ó, quando nós temos o PROC-V ali, ele está explicado aqui certinho como é que monta essa fórmula para a gente ter o resultado. Vou pedir para vocês terem atenção aí justamente em criarem os dados, de alimentarem os dados no Excel
nas mesmas colunas e nas mesmas linhas que a gente tem, porque no momento em que vocês tiverem dificuldades com as fórmulas, vocês vão estar pegando ela ali e vai dar certo. Caso contrário, se vocês usaram uma outra referência de coluna e linha, a fórmula já não vai bater. Tá? Então fiquem atentos para essa questão da utilização do preenchimento correto do Excel aí. Bom, o trabalho de vocês nesse caso é só alimentar ali uma vez a fórmula no sistema e depois arrastar para baixo, nós vamos ter o resultado final, né? E agora, como é que ficou? A quantidade de cara e a quantidade de coroa que a gente conseguiu com os lançamentos. Aí a gente assim, ó, pode pegar a tabelinha que a gente tem ali, fazer um Cont C, né? Procurando pela questão cara e um Cont C procurando pelo coroa. Tá? E aí nós vamos ter o resultado que 30% deu cara e 70% deu coroa nos nossos 10 lançamentos. Pessoal, com base nos nossos números aleatórios. Então a simulação de Monte Carlo trabalha basicamente essa ideia de utilizar números aleatórios para a gente poder ter um resultado de uma situação onde tem uma ou mais escolhas a serem feitas. Aqui partimos para um exemplo de uma aplicação prática. Uma companhia de extração de minérios de ferro apresenta em média 6 máquinas defeituosas por semana, seguindo a distribuição de Poisson. As máquinas quebradas precisam de um conjunto de reparos. O equipamento não consertado tem um custo de 10 mil por semana, devido à perda de produção, e deve ter prioridade de conserto na semana seguinte. A empresa analisa a proposta de compra de outro modelo de reparos. Existem alternativas de aquisição do conjunto A, com o custo semanal de 25 mil, e do conjunto B, com o custo semanal de 35. Os demais dados nas respectivas tabelas abaixo são informados. Os custos de investimento são praticamente idênticos, podendo ser desconsiderados na comparação. Usando a simulação de Monte Carlo, determine que conjunto deve ser adquirido. A sequência de números aleatórios a serem utilizados para as 52 semanas são. Então nós temos aqui 52 números aleatórios, sorteados. Cada número desse representa uma semana. O que a gente vai ter que fazer agora aqui? Montar isso naquela tabela do limite superior e inferior com a escala, para a gente determinar onde cada um deles vai se enquadrar. Temos o conjunto A e o conjunto B com as suas respectivas probabilidades, né? E a gente vai fazer esses lançamentos agora. Então, primeira coisa, como eu falei, é a gente fazer a tabela dos limites, tá? Da escala, para a gente poder estar comparando. Então, como nós temos dois conjuntos, o A e o B, nós vamos ter duas tabelas para duas escalas. Como eu falei, a gente começa pelo limite inferior. A primeira linha ele vai receber o zero. Depois, nós temos a questão da probabilidade acumulada, que na primeira linha ela se repete, porque ela é só ela mesma, não tem nada acima dela. E a gente monta a escala, que é o limite inferior até o acumulado. Partindo para a segunda linha da nossa tabela, como é que a gente faz isso? Bom, o limite inferior agora ele vai considerar o acumulado mais 1. Então nós tínhamos 40 no acumulado da linha superior. O nosso limite inferior da próxima linha é 40 mais 1, 41. Os reparos e a probabilidade a gente já tinha. Agora aqui no acumulado, como é que faz? Bom, eu tenho 40 de probabilidade aqui, mais 40 do acumulado. 40 com 40, eu vou ter um acumulado agora de 80. E a escala? Bom, a escala, vale a regra, o limite inferior até o acumulado, ou seja, 41 a 80. Na próxima linha, eu vou pegar o nosso acumulado da linha anterior, que era 80, e a regra, mais 1. Então passa a ser 81. No acumulado, eu vou considerar o que a gente já tinha de acumulado da linha superior, que era 80, mais o acumulado, mais a probabilidade dessa linha para acumular. Então nós temos 95% no acumulado.
A escala, como é que fica? O limite inferior de 81 com o acumulado de 95. Próxima linha, limite inferior. Pegamos o acumulado da linha anterior, 95, mais 1, 96. E somamos aqui o acumulado da linha anterior com a probabilidade que a gente tinha nessa linha. Então, 95 mais 5, 100. Encerrou a nossa tabelinha aqui, fazendo a escala, claro, né? Então, a escala, o 96, que é o limite inferior, até o acumulado, 100. Aí, está pronta a nossa escala do conjunto A. Pessoal, é bem tranquilo de fazer, tá? A regra é bem simples, a gente começa com o limite 0 e depois acumula 1 para os próximos limites inferiores, tá? Acumula 1, o acumulado mais 1. Para o acumulado, tem que considerar sempre a probabilidade que a gente tem mais o acumulado da linha anterior. E a escala é bem simples, ela pega o limite inferior até o acumulado, tá? Então ela pode ser feita na sequência que vocês quiserem aí, não tem problema de estar alterando, desde que o resultado seja o mesmo. Bom, já viram como é que funciona para montar a nossa tabela, né? O conjunto B da mesma forma, né? O limite começa com 0, o acumulado recebe ele mesmo aqui da probabilidade, porque não tem acumulado anterior, e a nossa escala vai de 0 a 10. Pegamos o acumulado, somamos mais 1, temos 11. Pegamos o acumulado da linha anterior mais a probabilidade, temos então um acumulado total de 30. E a nossa escala, o limite inferior 11 com o acumulado 30. Ok, tranquilo. E assim até chegar em 100. Quando chega em 100, encerra a nossa escala. Vamos ver a questão agora. Outras informações que a gente precisa para estar resolvendo a nossa problemática aqui. Não reparos tem um custo de 10 mil. Quanto custa o conjunto A? 25. Conjunto B, o custo é de 35. Qual a quantidade de quebras? 6. São informações que a gente vai precisar para estar resolvendo o nosso problema. Então aqui a gente vai pegar agora, criar uma nova tabela, colocando as semanas, que são 52. Então aqui eu parei, tem um corte aqui no meio, mas ela vai até aqui embaixo, ó, a nossa tabela, ela segue, tá? Vai do 1 ao 52, com os respectivos números aleatórios para cada semana. E esses números aleatórios vão definir a quantidade de reparo, né? Com base no que? Na tabela que a gente montou lá atrás do conjunto A e do conjunto B. Tá? Então, nesse caso, essa tabela aqui se refere à média por semana do conjunto A. O que eu vou fazer? Pegar os números aleatórios de cada uma das semanas. Vamos pegar a semana 1 aqui para a gente ter, por exemplo. E vou verificar na semana 1, deu o número 32. Quantos reparos significa esse número 32 na nossa tabela lá atrás do conjunto A? Bom, 32 ele vai estar entre 0 e 40. Quer dizer que houve 4 reparos na semana. Então, eu vou trazer para cá 4 reparos. Como o número de quebras é 6 por semana e a gente só conseguiu reparar 4, 2 reparos ficaram pendentes aqui em cima e tem prioridade na próxima semana. Ok? Então, a gente não pode esquecer que a gente está devendo ainda 2 reparos para a empresa. Vamos para o segundo caso agora. Pessoal, o conjunto A custa 25 mil. Tivemos 2 não reparos, que somam 20 mil. Então, 45 mil é o custo. 2. Eu tenho o número 87 como número aleatório. Vamos analisar na tabela A o número 87, onde é que ele se encontra. Aqui, entre 81 e 95. Então, o meu número de reparos na semana foi 6. Então, eu tenho 6 reparos aqui. Professor, reparamos fizemos 6 reparos, quebraram 6 peças, ainda tem 2 aqui, por quê? Pessoal, esse 2 é o 2 do anterior que a gente estava devendo ainda. Né? Quebraram 6 peças, arrumamos as 6. Só que já havia 2 que não foram reparadas, que ainda estão pendentes. Então, ela continua aqui, tá? Assim, pessoal, a gente vai fazendo sucessivamente. Tem que lembrar de estar considerando os itens não reparados, tá? Para estar acumulando eles aqui, para ao final a gente ver aí qual o resultado final. Aqui vai ter as nossas fórmulas do Excel, para vocês poderem estar fazendo isso de forma automatizada, né?
A ideia é que vocês também não precisem ficar toda hora olhando lá atrás da tabela. Para isso a gente vai montar essa automação em Excel aí para vocês. Então assim, ó, do momento em que vocês alimentaram o Excel de vocês lá nas colunas e linhas corretas, vocês podem estar utilizando a fórmula aqui, copiando e colando, tá? Quem conhece bem o Excel aí e as fórmulas, fique à vontade para fazer a sua própria. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa agora para a tabela do conjunto B. Segue a mesma regra. Eu tenho os números aleatórios, só que a minha comparação vai ser com a tabela do conjunto B. Lá no início nós tínhamos duas tabelinhas, conjunto A e conjunto B, com as suas respectivas probabilidades. A gente vai se basear agora na tabela do conjunto B. Quem já fez as fórmulas ali e considerou a questão de trancar as fórmulas direitinho, deixar elas trancadas, pode simplesmente colar, copiar, colar e arrastar elas, tá, pessoal? Mas quem não travou as fórmulas e ela vai estar relativa, vai puxar e arrastar, vai dar diferença no resultado. Então fiquem atentos aí para travar as fórmulas de vocês. Aqui nós temos então o resultado final da nossa simulação com base no método de Monte Carlo, né? Onde nós temos um conjunto A com uma média semanal de 332.692,31 para o conjunto B aí de 46.153,55 de média semanal. E o total gasto em cada um deles, né? 17.300.000 para o A e 2.400.000 para o B, tá? Nesse caso, né, qual a escolha que a gente vai aplicar aí, tá? Ele serve como praticamente todas as simulações, para todas as modelagens que a gente faz, para tomar decisão. Então tem que verificar assim, ó, qual o melhor resultado para a empresa? Aquela que apresenta o menor custo. Nesse caso, entre o conjunto A e o conjunto B, vale a pena ficar com o conjunto B, que tem um menor custo relativo para a empresa. Aqui vou deixar para vocês um exercício para estar fazendo, né? E aí ele é bem parecido com o anterior. A diferença aqui é que o cenário muda um pouquinho, mas essa é a lógica do Monte Carlo. Eu poder estar aplicando ele em qualquer lugar onde eu tenha a questão da probabilidade e a questão de números estatísticos bem definidos aí. E a ideia de vocês agora é resolver esse exercício aí, tá, gente? Pessoal, esse exercício está lá no aula para vocês resolverem. Ele está aqui apenas para ilustrar de forma mais prática para vocês. Vamos ao exercício então. Utilizando as sobras de matéria-prima de um processo produtivo, uma empresa consegue fabricar uma quantidade variável de um outro produto secundário e comercializá-lo a R$100 a unidade. Porém, quando não consegue vendê-lo, tem um prejuízo de R$40 que conseguiria com a venda da matéria-prima que foi usada na fabricação deste produto secundário. Pessoal, o que acontece até aqui? Nós temos uma empresa que ela tem aí um rejeito, esse rejeito é transformado em um produto secundário e é vendido a R$100 a unidade. Porém, nem sempre a gente tem as vendas efetivadas desse produto. Quando não acontecem as vendas, a gente tem um prejuízo de R$40 em cada uma delas. Por quê? Porque esse rejeito poderia ser vendido diretamente a R$40. Como ele foi transformado em um produto secundário, eu não consigo mais vender ele a R$40. Se eu não conseguir vender a 100, eu tenho um prejuízo de 40. A quantidade de clientes que têm interesse em adquiri-lo também é uma variável e segue a distribuição de Poisson, com as médias de 24 clientes por dia. Já os clientes que chegam, a probabilidade de efetivar a venda é de 70%. Então assim, ó, nós temos uma média de 24 clientes por dia interessados em comprar esse produto secundário, porém a efetivação da venda se dá em apenas 70% dos casos.
simular uma semana de operação da produção e venda deste produto secundário, calculando o resultado, prejuízo ou lucro, utilizando os números aleatórios para determinar a quantidade vendida. Então aqui embaixo nós temos as tabelas que são apresentadas para vocês aí com os números aleatórios, né? Tanto para a questão aí da produção quanto para a questão dos clientes que chegam e realmente efetivam as vendas. Qual é o trabalho de vocês nesse caso agora? Fazer a montagem das tabelas e determinar qual a quantidade vendida a princípio. Depois calcular as questões financeiras, né? Ou seja, qual o resultado financeiro com as vendas, com vendas e com não vendas que foram prejuízos. E ao final apurar o resultado.